Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora de USB. O que é USB? Você sabe? Claro, você vive USB, você tem aí na sua casa alguma coisa USB. Celular, caixa de som, televisão, tudo hoje tem USB basicamente, né? Então, vamos falar do que é USB, vamos entender, vamos falar o que é USB. USB é uma sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos, câmeras digitais, HDs externos, pendrives, mouses, teclados, impressoras, leitores de cartões e outros, né? Uma infinidade de equipamentos que utiliza-se as conexões USB ao computador. Tudo isso levando ao computador e os dispositivos móveis, como os tablets e smartphones, enviando assim um uso evitando assim o uso, né, de um tipo específico de conector para cada tipo de equipamento. Ou seja, o USB ele é universal, todo mundo usa em todo. Tá? A troca de informação torna-se mais prática e mais direta utilizando então a tecnologia USB. Aqui nós temos os diversos, né, tipos de conectores USB presentes no nosso cotidiano. Aí nós temos aqui, ó, esse aqui é o tipo A, USB tipo A. Aqui tem a entrada e aqui o cabozinho. Nós temos o USB tipo B. Olha aí, esse aqui normalmente as impressoras, né? Você vai ver mais presente em impressoras, o conector e a entrada. Nós temos os USB, né? Esse aqui é um USB 3.0. Ele tem uma corzinha, né? É o USB mais tradicional, mais comum, né? Que é a porta normal, que a gente tem ela aqui, que aí esse aqui varia, né? As conexões elas variam de 1.0, 2, 3 e 4.0. Aqui nesse aqui é um exemplo da USB 3.0. Aqui nós temos um USB mini, olha aí, tem uma entradinha, né? A conexão, observe, e o cabo. Temos o USB micro, observe que ele tem uma entradinha diferente, né? É a entrada do conector, esse é o micro. Aqui nós temos o USB tipo C, né? Hoje está cada vez mais presente no nosso cotidiano, esse aqui, né? Hoje quase todos os dispositivos de celulares, os mais recentes, utilizam essa conexão aqui. E temos a USB-B, né? Que é esse é o micro B. Temos o micro normal e o micro B, porque ele tem aqui tem um desenho tipo um B mesmo, são duas leve entradas de conexão. Então, aqui são os tipos de conexões USB que temos presente no nosso dia, você viu aí, tá bom? E vamos falar mais a respeito dele. Como surgiu o USB? Vamos lá? Em 1995, um conjunto de empresas, entre elas a Microsoft, Intel, a NEC, IBM e Apple, formou um consórcio para estabelecer um padrão, surgindo então o USB Implement Form, USB IF. Pouco tempo depois, as primeiras especificações comerciais do que ficou conhecido como Universal Serial Bus USB surgiram. A tecnologia já vinha sendo trabalhada antes mesmo da definição do consórcio como USB Implements Forms. As primeiras versões estabelecidas datam-se em 1994, um ano antes, portanto, aí, do consórcio, né? E aí nós temos algumas versões, né? O USB que veio lá de 94, antes, o padrão foi definido depois de, 90, de um ponto, né? 1.0 ficou definido como padrão. Mas teve o USB 0.7, datada de novembro de 94, tem o USB 0.8, dezembro, um mês após 94, 0.9, abril de 95, 099, agosto de 95 e USB 1.0, janeiro de 96, 1.1, 98, 2.0, abril de 2000, 3.0 em 2008, 3.1 2013, 3.2 2017, né? As primeiras versões definidas para o comercial, uso comercial, é a de 1.0 e a 2.0, que são a padrão, né, para comercialização efetivamente, tá bom? Foram as primeiras, então, as versões definidas para uso comercial efetivamente. E aí a gente viu a questão das versões, né? Vantagem de você utilizar o USB. Ó,
Oferece uma série de vantagens, como, por exemplo, ó, padrão de conexão. Qualquer dispositivo ele é compatível, usa os padrões definidos, né, de conexão. Assim, não é necessário ter um tipo de conector específico para cada aparelho. Ele é plug and play, ou seja, você só coloca e já usa, ele já executa automaticamente. Você pega, coloca na caixa de som, já começa a tocar. No play do carro já começa a tocar, tá? Quando todos os dispositivos USB são conectados, concebidos para ser desconectado a um computador, é utilizado logo em seguida, né? Ou seja, você só coloca e já usa, não precisa de instalação, não precisa de nada, é muito prático. Apenas alguns existem instalação de drives ou softwares específicos. No entanto, mesmo esses casos, o sistema operacional normalmente reconhece a conexão do dispositivo. Quando você coloca, às vezes você compra uma placa de rede de computadores, por exemplo, e aí você não instalou o drive dela, você só coloca ali, o sistema operacional, de certa forma, ele acaba reconhecendo, né? Ali diretamente, sem a necessidade de instalação de qualquer software necessário. Alimentação elétrica, boa parte do dispositivo usa USB, não precisa ligar a uma outra fonte de energia, né? Possui a própria porta e é capaz de fornecer então a eletricidade. Por conta disso, acaba sendo muito fácil encontrar dispositivos que têm sua bateria recarregável via USB, como os smartphones, os tablets. A exceção fica por conta de aparelhos que consomem maior quantidade de energia, que aí não dá para se utilizar apenas USB, tá? Como é o caso das impressoras, determinados HDs externos que usam muito fluxo de dados, né? E aí requer uma, uma maior carga, né? E aí por isso não é possível carregar utilizando as conexões USB. Conexão de vários aparelhos ao mesmo tempo, tá? Você pode ter vários dispositivos USB usando naquele mesmo dispositivo. É possível conectar até 127 dispositivos ao mesmo tempo em uma única porta USB. Veja bem, uma única porta USB você pode conectar 127 dispositivos. Ah, Ampla compatibilidade, o padrão USB é compatível com diversas plataformas de sistemas operacionais. Windows, por exemplo, suporta as versões desde 98. Sistemas operacionais Linux, né, suas distribuições, macOS e Android também são compatíveis. Atualmente é possível encontrar portas USB em vários aparelhos, como televisores, sistemas de comunicações, carro, som, enfim. Cabos de até 5 metros. Esse limite pode ser aumentado, né? Se você estiver utilizando algum tipo de repetidor, um hub ou equipamento capaz de repetir o sinal de comunicação. Então, é muito bacana, muito legal hoje mesmo a utilização do USB. Aqui nós temos uma representação aqui dos cabos, né? USB. Nós temos o USB 4, né? Esse USB aqui, o que ele faz? Ele trafega os dados, né? A quantidade, ó, 40 gigabits por segundo é a velocidade do tráfego. Olha só que absurdo. 40 gigabits por segundo o tráfego de arquivos. 3.2 do 20 gigabits, 3.1 10 gigabits, o 2.0 5 gigabits, 2.04 180 MB. Olha só o quanto houve de evolução daqui do 2.0 para o 3.0. Aqui praticamente no 3.1 dobrou, né? No 3.2 dobra mais que o 3.1 e aí o 4 efetivamente meio que dobra tudo, né? 40 gigabits por segundo é a taxa, portanto, aí de velocidade de tráfego de arquivos, né? 40 gigabits por segundo, utilizando aí o USB 4.0, a versão 4, né? Vamos seguindo. Conectores USB. Ó, a tecnologia USB conta com vários tipos de conectores, sendo o conector A, o mais conhecido, presente em a maioria dos computadores, além que pode ser encontrado em outros aparelhos como TVs, aparelhos de som, tá? No caso é o conector A, tá? A imagem que a gente vai trazer, uma imagem mostrando a representação desse conector, né? Esse é o conector A, padrão, todo mundo conhece, é o mais comum, né? Tá aí basicamente em todos os dispositivos, esse aqui é o conector, e aqui a entrada, esse aqui, por exemplo, é uma 3.0, né? Aí nós temos também outros conectores, vamos falar um pouco de cada um deles. Aqui nós temos, esse é o USB-B, né? Tipo pode ser encontrado, suporte na maioria, no caso, para scanners e impressora, aqui é a entrada dele, e aqui
você vê o conector, esse é o USB-B. A gente meio que viu lá atrás, né? Uma tabela com todos os tipos. E aqui nós estamos basicamente especificando o que que ele faz, onde você utiliza, né? Esse é o conector USB-C, tá? Já vem um padrão mais recente. A finalidade de suas especificidades aconteceu em agosto de 2014. O USB-C é compacto, né? Tem 8,4 milímetros de largura por 2,5 de espessura. É reversível, ou seja, pode ser encaixado de qualquer lado. Você pode, não tem um lado certo para se encaixar, né? Temos também o conector mini B, a gente já viu, né? Esse é o mini, tem o outro. Esse é um dispositivo pequeno, né? Tem um tamanho reduzido, é utilizado muito em câmeras digitais é, compactas e MP3 Player. Na verdade, o mini é chamado de USB Mini B, já que existe também o formato praticamente inutilizado chamado USB, o A, né? O Mini B, o Mini A. Eis então, esse é o conector mini USB, aqui é a entradinha dele, aqui você vê o conector. Temos o micro USB, também é um outro tipo, né, de conector. Observe aqui, ó, mais novo, menor do que o mini USB, voltado a dispositivos de espessuras finas, como no caso de smartphones, tablets. Apesar disso, é pouco usado, tá bom? Temos ainda o micro B, né, com outro tipo de conector semelhante ao formato A. No entanto, seu encaixe é ligeiramente diferente comparado ao micro A, tá? O micro B é muito mais comum, tá? Esse aí você vai encontrar provavelmente mais. Temos ainda a questão de cores dos conectores USB, né? Os fabricantes não são obrigados a seguir um esquema, mas há uma padronização de cores quais que hoje meio que imperceptível já está, né? Conectores USB que são usados para você perceber a questão da taxa e o tipo de versão dele, né? Com base na cor. Por exemplo, aqui, ó, as portas 1 e 1.1 já não mais fabricados, né? Você não vai encontrar muito provavelmente. Normalmente eles vêm numa cor branca, tá? Os conectores 2.3, eles são pretos, né? As corzinhas deles, cor preta. Então, se você comprar um dispositivo preto, você vai provavelmente descobrir que ele é 2.0 e ele tem uma taxa inferior de transferência, né? É melhor do que a 1 e 1.1, mas ele é inferior, né? Alguns utilizam também o branco. A porta 3 e 3.1, eles têm a cor normalmente azul. É possível também encontrar nas cores amarela e vermelha, tá bom? Essas conexões aqui, o 3 e 3.1, são cores normalmente que distinguem, né? Aqui nós temos mais ou menos uma representação aqui, ó, dessas cores, né? Ó, aqui tem a taxa de transferência, né? A corzinha, a representação de cada um tipo, você pode depois parar para ver. Aqui tem o CLC, né? Então, aqui é o 4.0, na verdade, né? Ó, o formato dele, né? Ele já tem a formatação, a conexão C, né? Para o tráfego da informação. Esse é o 4.0. O que mais a gente vai falar? É isso, né? Falamos, portanto, aí de conexões USB. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado do vídeo. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, eu peço que você inscreva-se, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso nos ajuda muito. Valeu? Deixa o like. Até a próxima.